Este trabalho tem como tema as repercussões da pandemia na subjetividade de enfermeiros em processo de aposentadoria, sobre a orientação da professora Carla Vaz dos Santos Ribeiro. Inicialmente, se faz uma discussão sobre a centralidade do trabalho em nossa sociedade, o espaço laboral como promotor constante da dinâmica de prazer e sofrimento, de acordo com a psicodinâmica do trabalho, a aposentadoria, que muitas vezes, em nossa sociedade, que cultua e exalta o trabalho como categoria central, a aposentadoria muitas vezes é sempre associada ao ócio. E, por fim, o trabalho da enfermagem, especificamente dos enfermeiros. Este trabalho tem como objetivo central analisar as repercussões da pandemia da Covid-19 na subjetividade de enfermeiros do setor privado em processo de aposentadoria e, como objetivos específicos, investigar os sentidos do trabalho, investigar as razões para a permanência no mundo do trabalho, investigar os elementos que constituem como fonte de sofrimento e prazer e identificar as estratégias de mediação utilizadas pelos enfermeiros. A metodologia está pautada no materialismo histórico dialético, na psicodinâmica do trabalho e também outros procedimentos metodológicos como revisão de literatura, a pesquisa de campo e a análise de dados da pesquisa de campo. Mostra-se então alguns resultados dessa pesquisa no sentido de publicações e também de participações em comunicações orais em eventos. Percebeu-se como o trabalho ele surge como categoria central e ele tem um sentido diferente para cada sujeito na pesquisa. Quando se fala do trabalho em enfermagem, a Ana diz: o trabalho de enfermagem foi minha grande paixão. Não te digo que ainda tenho toda aquela paixão que eu tinha, mas eu sempre tive muito prazer em ser enfermeira. A chegada da aposentadoria tem um significado único para cada sujeito. De acordo com Ana, eu aposentei mesmo só por conta do deslocamento, porque eu não ia aposentar. E com a pandemia, percebeu-se que o trabalho ele também tem um outro significado. Por exemplo, a Ive diz: hoje para mim é um sonho porque eu passei por tudo isso. Parece assim que esses 2 anos a gente viveu aí da pandemia me consumiu mais, né? Então a aposentadoria passa também a ter um outro significado a partir da pandemia e também da vivência de cada sujeito. No início do mês de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a situação de pandemia por Covid-19. E a Ive diz: nossa, gente, era guerra mesmo, essa é a palavra. Guerra, guerra, guerra. Muita emoção. Cada término de procedimento, se ele era positivo, era aplauso, se não, era choro. O trabalho tem sido fonte geradora de sofrimento e prazer. Por meio dele, o homem cria seus valores e dá sentido à sua vida. Com relação ao sofrimento, observou-se nessa pesquisa que o sofrimento muitas vezes esteve associado a condições de trabalho, ao desconhecimento da doença, ao distanciamento dos colegas de trabalho. Além disso, esteve associado à falta de materiais, à perda dos pares, dos colegas de trabalho e também esse sofrimento esteve associado à perda dos pacientes. Segundo Ana, pacientes que um morria em uma maca e outro morria na outra e outro morria na outra e você não sabia para quem recorrer, quem você socorria primeiro, porque você olha para um lado, o outro estava morrendo. E foi uma coisa assim que traumatizou muito a nós da enfermagem. As vivências de prazer esteve associada à recuperação dos pacientes e também aos reconhecimentos de novos potenciais dentro da área. Conclui-se que o valor dado ao trabalho é carregado de diferentes sentidos e significados. Para alguns significa conhecimento, utilidade, sociabilidade e desafios, e outros visualizam apenas como fonte de subsistência, de sobrevivência. Percebeu-se que os entrevistados vivenciaram momentos de prazer e sofrimento e também que é imprescindível que as instituições de saúde ofereçam condições adequadas aos seus trabalhadores, não somente de infraestrutura material e pessoal, mas, sobretudo, uma rede de apoio, suporte psicológico, salas de descanso e outras medidas que colaborem para a saúde física e mental desse trabalhador.
Essas são algumas referências e muito obrigada pela atenção.